Iniciaremos a resolução da questão 06 do exame de admissão à Escola de Sargento das Armas do ano de 2016. Funções bijetoras possuem função inversa porque são invertíveis, mas devemos tomar cuidado com o domínio da nova função obtida. Identifique a alternativa que apresenta a função inversa de f de x igual a x mais 3. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma ressalva. Nós estamos resolvendo as questões mais antigas da ESA, são questões mais simples, porque houve uma reformulação em relação a conteúdo e nível de prova, mas foi uma decisão nossa resolver questões antigas e, a posteriori, chegaremos às questões mais recentes, as provas de 2025, 2024, fechando, acredito que, pelo menos os 15 últimos anos de prova. Então, é uma questão bem simples sobre função inversa. E duas observações devem ser consideradas. A primeira é que, sempre que tivermos f de x, o f de x ele é, na realidade, o y. Como funciona? Trabalhar a função é trabalhar par ordenado, porque a função ela decorre, ela deriva de uma relação. E uma relação que é subconjunto do produto cartesiano, ela é um par ordenado, onde o primeiro elemento sempre é o x e o segundo elemento sempre é o y. Então, quando ele diz que a função f de x é igual a x mais 3, ele está querendo dizer que o y é igual a x mais 3. E qual é a sacada para você fazer uma função inversa? Quando ela existe? Por isso que ele faz uma ressalva, cuidado com o domínio da nova função obtida. Porque nem sempre eu tenho uma função inversa. A ressalva, ela é porque sempre que eu trabalho uma função inversa, eu vou trocar o x pelo y e vou trocar o y pelo x. Então, o x vai virar y e o y vai virar x. Qual é a observação? É que nem sempre quando você efetua essa troca de x por y, a função existe ou sequer se mantém como função. Em algumas situações, quando eu troco o x pelo y e o y pelo x, eu deixo de ter uma função. Nós veremos ao final como uma observação. E agora, depois que eu troco o x pelo y igual a x mais 3, o y vira x e o x vira y, eu volto para o y. Então, eu vou calcular o y, que é igual ao x, se eu passar o 3 para cá, fica negativo. Y igual a x mais 3 é a minha função inversa. Então, a função inversa de f de x igual a x mais 3 é f de x a menos 1 igual a x menos 3, o que temos aqui no item A. Repito, uma questão bem elementar, simples de resolver, mas ela, em razão do que ele diz no enunciado, ela mais uma vez faz com que a gente tenha a possibilidade de perceber o seguinte. Se eu tomar, por exemplo, a função f de x igual a x2, que é uma função do segundo grau, uma parábola, eu tenho para x igual a 0, y igual a 0, então ela passa na origem. Para x igual a 1 e menos 1, o y é 1. Então eu tenho x1, y1, x menos 1, y1. Para o x igual a 2 e menos 2, o y é 4. Então eu tenho 2 aqui, 4 e tenho menos 2 e 4. Aqui é a configuração da parábola, que é uma função. Mas se você considerar a inversa, se eu substituir y igual a x2, se eu trocar o x pelo y, eu terei y2 igual a x, então o y é mais ou menos a raiz quadrada de x. Só que eu tenho uma restrição em relação à raiz quadrada de x, porque não existe raiz quadrada nos reais de número negativo. O x ele tem que ser maior ou igual a zero, tem que ser não negativo. Percebam que eu girei a função f de x igual a x2 de 90 graus. Eu fiz uma rotação e ela está com essa configuração. Primeira pergunta, eu tenho uma função aqui? Porque qual a definição de função? Eu digo que uma função f de a em b, ela é função para qualquer domínio se o x, para todo x do domínio, existe um único y na imagem tal que o par xy pertence à função. Ou seja, traduzindo em termos de gráfico, para eu garantir que este gráfico é função, se eu traçar retas paralelas ao eixo y, todas as retas têm que tocar o gráfico apenas uma vez.
E se você observar, todas as retas paralelas tocam o gráfico apenas uma vez. Qual é a contradição? Como que eu provo que não é função? Se não tocar ou se tocar mais de uma vez. Percebam que no gráfico da função f de x igual a mais ou menos a de x, eu não tenho a condição de função obedecida, porque à esquerda do zero, a reta paralela não toca o gráfico, já contraria a definição de função, porque para todo x tem que existir um y, tal que o par pertence à função. E se eu considerar a partir da origem, eu tenho todos os pontos aqui, se eu traçar retas paralelas em relação ao eixo y, tocando o gráfico em mais de um ponto. Ou seja, eu tenho, para este valor de x, eu tenho um y1 embaixo e eu tenho um y2 em cima. Então, quando eu faço a inversa da função f de x igual a x2, para que eu continue tendo uma função, eu tenho que redefinir imagem e domínio. Porque se eu considerar o ramo do zero aqui, a partir do eixo acima do zero, em y, eu terei uma função. Porque se eu considerar, modificando o domínio e imagem, só este ramo aqui do gráfico, eu volto a ter a função, porque qualquer reta paralela vai cortar o gráfico apenas uma vez. E se eu considerar o ramo inferior, eu passo novamente a ter uma função, porque qualquer reta paralela vai tocar o gráfico apenas uma vez. Desde que eu redefino o domínio, porque os domínios não podem ser negativos, porque a partir daqui não toca o gráfico, e eu tenho que redefinir a imagem para o ramo y maior ou igual a zero e para o ramo y menor ou igual a zero. Então, é uma questão tranquila. Eu acredito que o índice de erro dessa questão tenha sido muito baixo, mas fez com que a gente fizesse uma revisão sobre condição de ser ou não inversível e a revisão em relação a como identificar se um gráfico é ou não função, apenas traçando retas paralelas ao eixo y. A opção, portanto, está no item A. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima resolução. Forte abraço. Valeu!